Fala galera, Educa Empate aqui. Há 2 anos eu criei esse canal no YouTube e eu me lembro muito bem que o meu primeiro vídeo foi muito parecido com o que está prestes a ser feito agora. Eu mostrei alguns dos meus desenhos que eu tinha feito naquele momento. Então, já que fazem 2 anos que eu criei o canal, se acumularam muitos e muitos desenhos. Eu só tenho aqui no momento alguns na prancheta para mostrar para vocês. Seria impossível mostrar tudo em apenas um vídeo, de tudo que foi feito de trabalho artístico em todo esse tempo, né, 2 anos. Mas eu queria compartilhar esse momento com vocês, esses 2 anos de canal, né? Desenhos de todos os tipos, nosso Toji Fushiguro arrasando como sempre. Jujutsu Kaisen tá em alta novamente. Quem tá aí por dentro do mundo dos animes sabe do que eu tô falando. Parece que vai entrar novamente para o Guinness Book por conta de um novo recorde. E aqui, pessoal, esse desenho ele tem um simbolismo, ele tem uma importância especial na minha vida pelo seguinte: em outra plataforma eu comecei a fazer artes sacras, certo? Me fez muito bem enquanto eu fiz nesse período e continuo fazendo, só não expondo online. Mas o que acontece? Acontece que quando você fala disso, e não só fala disso quando você expressa em arte, você cria uma série de problemas para você. Não pelos problemas eu parei de fazer os desenhos sacros, mas eu, de certa forma, me sentia preso. E eu não falo isso como uma forma de menosprezar a fé e a religião das pessoas. Mas um artista, ele. Tudo que ele odeia é se limitar, sabe? É basicamente isso. Então eu queria desenhar mais coisas, coisas que eu sempre gostei de desenhar: animes, mangás, HQs. E volta e meia, estou desenhando sim desenhos sacros que representam coisas como este aqui mesmo, que vocês sabem muito bem o que representa. Eu não preciso nem explicar. E eu gosto muito de arte desse tipo, desenhos desse tipo que são autoexplicativos em si, na própria forma, no próprio signo do desenho, não é? Então, muita coisa foi feita, conheci muitas pessoas, desenhei muitas pessoas, inclusive, consegui me aperfeiçoar no trabalho artístico e realista, coisa que eu não tive tanto interesse nem tanta oportunidade de trabalhar com esse tipo de arte. Mas os animes e mangás são desde os 6 anos de idade. Bom, aqui já está meio que acabando já os desenhos que estão nas folhas da Strathmore Bristol, que é uma marca que eu gosto muito, uma marca americana, não é? E tem alguns desenhos até repetidos do primeiro vídeo que eu mostrei há 2 anos, mas que com certeza quem viu não vai nem se lembrar. E outros novos também que foram produzidos durante todo esse tempo, certo? Então, o que eu quero dizer, desculpa pessoal, a minha garganta. Muitos desses desenhos que foram feitos, eles estão junto com outros há toneladas e toneladas em uma gaveta, certo? Mas agora eu quero mostrar a vocês desenhos do meu sketchbook que eu mais uso recentemente. Esse sketchbook aqui da Canson, o Crocs Sketch Esbozo, que é basicamente para se fazer esboço. As pessoas usam porque ele tem uma gramatura um pouco mais fina, né, 90. É pouco, né? A gente usa de 180 até 300. Significa que a folha é mais grossa, é mais espessa. E esse daqui é ideal para que você use para fazer desenhos a lápis e possa também colorir com tinta nanquim, né? Que é uma arte proporcionada por canetas como essa, que são as Copic, que são, se não as melhores do mundo, são uma das melhores marcas.
eu não vou poder precisar se são de fato as melhores. Esse desenho, inclusive, pessoal, tem tutorial dele inteiro no YouTube, no qual eu faço desde o crânio até a construção de todo o rosto. Se vocês quiserem, se for do interesse de vocês, entrem lá, se inscrevam, curtam e confiram esse vídeo e os outros cento e tantos que eu tenho lá. Essa serpente, pessoal, ela tem uma textura diferente. Vocês podem notar que ela tem uma textura diferente de qualquer desenho que eu já tenha feito. Mas por que que ela tem essa textura toda manchada, rabiscada? É porque eu a desenhei com duas mãos em live ao mesmo tempo. Então ela fica assim. Eu não sou ambidestro. E em uma brincadeira eu decidi me desafiar e desenhar com as duas mãos ao mesmo tempo. O resultado foram desenhos assim, certo? Então eu pretendo fazer mais desenhos assim, desse tipo, de ponta cabeça e com as duas mãos, como eu fiz esse Hiraku Shinji. Personagem de Bleach, quem tá ligado em Bleach sabe quem é, certo? Outro desenho também feito com as duas mãos, que foi essa águia. Eu tenho um speedrun desenhando essa águia em todas as redes, em todas as 3 redes, inclusive no YouTube, eu tenho. Então esse sketchbook que eu estou usando, estou gostando muito de trabalhar com ele porque eu me permito fazer coisas como, por exemplo, os treinos que os grandes mangakas fazem. E não que eu seja um grande mangaka, nem mangaka eu sou, né? Mas sou um apreciador da arte. Então, desenhar às vezes ângulos diferentes de rosto e colocá-los em perspectiva, olhos, cabelo, isso tudo ajuda na evolução do desenho. Veja, por exemplo, aqui também Zaraki Kenpachi de Bleach, que eu coloco ele em vários ângulos diferentes do rosto, a abertura do maxilar. A gente pode, digamos assim, entre aspas, brincar muito com esse tipo de coisa, certo? Aqui eu fiz a mesma coisa com o velho Yamamoto, só que eu fiquei com preguiça e gastei pouca folha, não é? Então, aqui eu pretendo voltar sim a essa folha, porque tem outras duas vazias aqui. Fiz o mesmo com uma outra ideia que eu tive com o personagem Yu Habarra, também de Bleach. E eu queria fazer sim mais esboços sobre ele. Fiz mais sobre o velho Yamamoto, um pouco mais jovem, aqui. Então são aquilo que a gente chama, pessoal, isso aqui são sketches, que nada mais são do que um nome bonito para rascunho em inglês, né? São esboço não é, porque esboço ele tem simetria e ele tem uma estrutura. Isso aqui são sketches mesmo. Você rabisca mais ou menos da forma daquilo que você quer que fique, ou então você faz por fazer mesmo. Então a maioria dos que eu faço, que eu considero como sketches, são apenas simplesmente para treino, simplesmente porque desenhistas têm hábitos noturnos e desenham coisas nos seus sketchbooks, como eu fiz esse Ichigo aqui, forma completa, adulto, como eu imaginei, né? Isso daqui não é oficial, é puro fruto da minha imaginação isso aqui. Talvez isso aqui nunca apareça na obra de Bleach oficial, apesar de que eu gostaria que aparecesse. Quem entende de Bleach sabe do que eu tô falando, né? Aqui tem Jirukirinji, né, que é da Divisão Zero. Perdão, pessoal, minha garganta tá horrível. E tem Jirukirinji, desenhei porque um amigo fez um vídeo, um amigo youtuber fez um vídeo sobre como seria a Bankai de Tenjiro Kirinji, e ele deu detalhes de como ela seria. Eu desenhei aqui, não sei se ficou do agrado dele ou não. Eu fazendo aqui Toji Fushiguro, tirando os hashis, os pauzinhos para se alimentar, né? Então, pessoal, vejam que o sketchbook ele é meio que uma coxa de retalhos da mente do artista. E o artista vai fazendo, ele vai desenhando. E note que as primeiras folhas geralmente são as mais caóticas. São aquelas que você vai testando a textura do papel, você vai usando... Eu estou usando muito lapiseiros ultimamente, da Graphic Gear 500, que é a marca que eu uso, né, atualmente. Eu pretendo comprar da Graphic Gear 1000, que dizem que ela é mais pesada, ela é mais
digamos assim, melhor para o desenho, justamente por conta dessa característica dela ser mais pesada. Deixa eu ver se tem uma folha. Não, não tem uma folha grudada aqui. Desenhei o pior personagem de Bleach em sua forma Resurrection segunda etapa. Quem manja vai entender o que eu tô falando. Aqui tem, na verdade é um conjunto de... É um kit, pessoal, de 4 lapiseiras. 03, 09, 007 e 05. Tá, então parece que é besteira ter 4 lapiseiras de espessuras diferentes, mas não é. Quando você é um artista, quando você está aspirando ser um artista, então fica bem interessante quando você quer brincar com ângulos, quando você principalmente quer brincar com texturas e sombras e luz e etc, né? Então isso é de suma importância. Claro que quando você é jovem, principalmente para as pessoas que estão me assistindo nesse momento, que é de uma faixa etária de garotos e garotas, eu recomendo ter apenas uma e bem básica, ou apenas o bom e velho lápis da Faber-Castell da série 9000. Pode ser um HB, um 6B, pode ser um 8B, mas não recomendo que nem quando você seja iniciante você desenhe com lápis escolar, porque o lápis escolar é terrível para desenhar, porque o grafite dele, a mina do grafite, que a gente chama de mina, ela é muito dura. Então o grafite ele não se propaga no papel como você gostaria. Então eu vou dar o meu exemplo de quando eu assistia Cavaleiros do Zodíaco lá quando eu era criança, no século 17. O que acontecia? Que eu desenhava, né, Cavaleiros do Zodíaco, e a mina do lápis era muito dura e eu não sabia disso, não tinha a menor ideia do que era isso. E eu desenhava e a cada erro que eu cometia, eu usava borracha e eu usava com tamanha força que o papel se rasgava várias vezes e várias vezes. Então eu comecei a entender de que sim, é necessário que você tenha lápis específicos para desenhar. E eu não sabia nem da existência deles, que eles serviam para desenhar e era essa a função deles e de que eles existiam e tinham uma função. Enfim, vocês me entenderam depois que eu me enrolei todo aqui, certo? Vocês percebem que depois que eu passei várias páginas, eu começo a fazer desenhos agora que eu tenho mais confiança, começo a preencher com sombras. Aqui eu fiz pro amigo Zé dos Animes, né, que é um canal aí que fala sobre vários animes e curiosidades, e principalmente de Bleach, que particularmente eu gosto bastante, que tem uma coleção completa. Não querendo me gambar, como diz nosso ilustríssimo presidente, mas eu possuo a coleção completa de Bleach, certo? E acompanho muito o canal dele, converso com ele pessoalmente e é uma pessoa fantástica, sensacional. Mais um desenho de Bleach aqui, o espada número 4, mais poderoso de todos. Quem discordar tá errado. É o Kyoha, Schiffer. E, de novo, percebam que conforme você vai rabiscando, eu mesmo que já desenho há anos, você pega um papel diferente, você pega materiais novos, você começa a testar, experimentar, e isso é legal, porque você consta na prática aquilo que Einstein disse uma vez. Ele disse que a, a criatividade, né, a imaginação, ela é a inteligência se divertindo. Eu vejo da mesma forma a arte, o desenho. Quando você está rabiscando, quando você está deixando as linhas correrem soltas e dali sai um desenho e depois outro e outro e outro melhor, é justamente o seu eu artístico se revelando. Ele está brincando. E é dessa brincadeira que sai desenhos assim, certo? Da mesma forma que a imaginação que Einstein referenciava. Bom, daqui deu para ver que não saiu nada, né? Apenas uma tentativa de um olho de um duas superior. Mas vamos pular essa parte, né? Aqui foi o anjo Miguel que eu fiz, né? Eu simplesmente imaginei e comecei a desenhar
sem nenhum tipo de referência, nem nada do tipo. E aqui não temos nada, aqui temos preguiça. Mas eu acho que seria Jesus, né? Mas vou ter que, por dever, eu vou ter que voltar e fazer esse desenho. Olha o meu dedo, como é que já tá. Dedo de desenhista. Está sujo de grafite. Yoruichi Shihoin, eu a esbocei, meu desafio era desenhá-la sem nenhum tipo de correção, como borracha e etc. Eu não usei, certo? Aqui temos um personagem icônico do cinema, principalmente do subgênero slasher. Para quem não conhece, é do terror. E ele é Michael Myers, do filme, da série de filmes, né? Halloween, que eu gosto bastante. Inclusive essa versão que eu fiz, que ele utiliza essa máscara, que é o filme de 2018. Para quem gosta, eu recomendo que assistam, porque é um filme muito bom que ele se liga ao filme de 1978. Passa-se 40 anos e a história reinicia com esse personagem aqui e todos os outros, a Jamie Lee Curtis interpretando uma personagem chamada Laurie Strode. É bem bacana, mas não é para quem é menor de idade e muito menos para quem é sensível a temas como esse, tá? Então já fica aí a dica, porque o filme ele tem sim uma faixa etária. Ele tem sim uma faixa etária, e essa faixa etária é para baixo dos 18 anos de idade. Apenas acima é que estão aptos a ver esse filme, certo? Muito bem. Passando por Michael Myers, nós temos de forma bem preguiçosa aqui a Mei Mei de Jujutsu Kaisen, ocupando uma folha inteira, certo? Nós temos o Seu Madruga, ou melhor dizendo, Yurrabarra, né? Também ocupando uma folha. Momentos de preguiça, mas aí essa aqui é a minha redenção, porque eu desenho ele numa folha inteira, como vocês podem ver. Ele está em uma folha inteira. Eu até publiquei esse desenho, se eu não me engano, na rede rosa do Zuckerberg. E aqui vem as inspirações maiores que eu estou tendo nos últimos dias. E eu queria falar sobre isso com vocês. Por exemplo, Vegeta, do estilo diretamente vindo do mangá, mais próximo dos traços do Akira Toriyama. Não são fáceis de reproduzir. Apesar de ser uma arte simples, não é fácil de ser reproduzida. E essa minha vontade de desenhar como antes voltou como nunca. E tem uma coisa que acontece comigo que eu vou compartilhar com vocês, que talvez vocês não entendam e achem até que é mentira. Mas existe uma coisa chamada plasticidade cerebral. O que isso significa? Algumas pessoas têm, e eu acredito que eu tenha. Eu não posso provar para vocês. Eu só vou comentar uma coisa que é minha, uma experiência própria, empírica. Eu não preciso de treino para melhorar o meu desenho. Eu paro de desenhar e quando eu volto eu desenho melhor. É uma coisa que a ciência diz que se chama plasticidade cerebral. Ela faz com que você consiga fazer coisas que você não fazia antes ou nunca fez e faz de forma melhor. Isso acontece comigo com relação ao desenho e à escrita. E isso não é bateção de papo, gente, isso é sério, acontece mesmo comigo isso há muito tempo. Então, quando eu treinava, quando eu desenhava para valer, quando eu era adolescente, eu notava que, sim, eu tinha um avanço, porque eu tava lá, né, treinando. E só que daí, quando eu fiquei anos sem desenhar e quando eu voltei em 2022 a desenhar no meu perfil profissional da rede vizinha do Zuckerberg, o que aconteceu? Eu notei que eu estava desenhando melhor do que quando eu tinha parado. O que, na lógica, não faz sentido, né? É a mesma coisa de você dizer que um jogador de futebol parou de jogar, tá fora de forma e ficou mais rápido ou ficou mais habilidoso. Não faz sentido. Mas para habilidades como música, como desenho, como escultura, são casos reais e estudados, tá? Isso que eu tô falando com vocês é uma coisa que realmente acontece. Mas por que eu tô falando isso com vocês?
porque talvez vocês tenham esse tipo de habilidade em algum momento, ou já estejam tendo contato com esse tipo de habilidade e não sabem por quê. E talvez parem de se desenvolver por conta disso, né? Justamente porque não entendem o que está acontecendo e também não dão a devida importância da raridade desse fenômeno, porque não é comum não, tá? Então, ó, só pra ficar claro, viu? Eu não tô querendo dizer que eu sou nenhum tipo de gênio não, tá? Só para ficar bem claro aqui nesse vídeo, tá? Então vejam que os rascunhos eles foram melhorando, mas porque eu quis que melhorassem, tá? Eu tenho hábitos assim de desenhar à noite, de madrugada, principalmente nas férias. Gama 1 e Gama 2, né, que são personagens novos de Dragon Ball Super, os desenhei. Aqui temos desse daqui eu me orgulho demais, porque esse daqui, pra vocês, pessoal, vocês são mais jovens, principalmente, eu sei que tem gente mais velha me assistindo e tá entendendo exatamente o que essa imagem significa. As TVs antigamente, elas eram de tubo de imagem, e elas transmitiam imagens com pixels muito grandes na tela. São quadradinhos mesmo. Então veja que esse personagem chamado Yori Yagami que está aqui, ele foi desenhado por mim por esses quadradinhos que tinha na tela. Só que quando você via a distância, bem longe da tela, você percebia sim o serrilhado. Isso daqui a gente chama de serrilhado. Esses quadradinhos é como se fosse uma serra mesmo, né? A gente percebia. Mas era o normal da época, era a alta tecnologia da época, né? Quando o tempo foi passando, isso, claro, começou a ser inaceitável, né? Como é que você vai, né, jogar um jogo serrilhado? Serrilhado passou a ser um defeito, mas não era. Era uma composição da arte. Então isso aqui se chama pixel art. Tem gente que faz no computador e esse é o meu primeiro. Eu decidi fazer o Yori Yagami. Eu pensei em fazer uma arte dele, uma fanart bonitona, mas eu pensei, e se eu fizer o Yori Yagami como as pessoas o viam no fliperama, nos bares, nos postos de conveniência, né, nos postos de gasolina? Como é que eu posso, né, contribuir de alguma forma para esse período que foi tão nostálgico para mim e para essas pessoas? E daí eu fiz esse origami desse jeito. Eu vou fazer outros, eu vou fazer o Super Mario, pretendo fazer outros desenhos em pixel art para que a garotada mais jovem conheça de que maneira a imagem dos games, desenhos animados nem tanto, mas mais os videogames, eram transmitidos na tela. E é uma coisa muito bonita, né? Esse aqui é meu primeiro, claro que não ficou lá grande coisa. Procurem, digitem depois Yoriyagami Orochi. Orochi é Orochi, que daí vocês vão ver esse personagem em movimento, lutando, porque é um jogo de luta do qual ele faz parte, e vocês vão ver se está parecido com o que eu fiz, serrilhado e quadrado ou não, tá? E fica aí a homenagem para a galera que é mais velha, que é da minha idade, que sabe muito bem o que é isso. Recomendo que vejam o vídeo que eu postei ontem. Ele é um vídeo de 12 segundos, é um vídeo muito curto, no qual, né, eu mostro o Yori Yagami como é feito nas páginas das revistas e esse Yori que eu desenhei. Uma coisa muito curiosa também é o seguinte: nós éramos meio que enganados naquela época, né? Quem é da antiga sabe que na revista nós tínhamos o desenho do, do personagem todo delineado, desenhado com nanquim e tudo mais. Só que quando a gente comprava o jogo, isso daí na época do Super Nintendo, do Play 1, ou quando alugava, a gente dificilmente comprava. Eu mesmo só tive um cartucho, o resto eu alugava tudo ou pegava emprestado. O que acontecia? É, Na capa tava aquele personagem, né? Tava lá o galanzão. Quando a gente jogava era isso aqui. Tudo quadriculado, tudo quadrado. E aqui tava bonito, viu? The King of Fighters era um jogo muito bonito. Mas tinham outros que eram terríveis, assim. Que realmente eram pedaços de caixa d'água encaixados com o nome de personagens. Eu não tô brincando não, tô falando sério. E aqui ontem eu comecei a esboçar o Piccolo Orange, né? Ontem de madrugada, que eu vou terminar provavelmente hoje, né? E esse é meu último desenho, se eu não estou enganado. Sim, é o último desenho desse sketchbook. Muito bem.
Certo, galera? Então era mais isso que eu queria. O vídeo já está muito grande, está com 25 minutos. Vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir falar. Eu ia mostrar os meus materiais, os materiais que eu uso, até organizei aqui, mas não vai demorar mais 25 minutos ou 30 para eu falar de tudo. E, e é isso, galera. Obrigado por ficarem aqui comigo, obrigado por me ouvirem. Eu peço que vocês deixem o like, a curtida de vocês, que é muito importante para mim. Comentem se vocês têm coisas interessantes a comentar, a acrescentar. É difícil produzir conteúdo no YouTube sem apelação, trazendo nostalgia, trazendo coisas que as pessoas sentem saudade, ou então trazer conhecimento àqueles que nasceram agora, que não tem tantas boas referências aqui sim. Eu gostaria de ser essa pessoa que traz essas boas referências. Então, qualquer interação, curtida, comentário, compartilhamento que engaja demais, hypar, salvar o vídeo, manda pra avó, fala pra avó que o Yuri tá quadriculado, que fala pra ela, inclusive, que quando você jogava na TV, porque os videogames eram ligados na antena das TVs das casas. E daí o que acontecia? Aconteceu comigo, tá? Parece que é mentira. O que eu vou dizer agora, pra molecada nova, parece que é uma coisa assim, surreal, absurda, que jamais aconteceu. Deixa eu deixar até no Yuri aqui pra. Que é uma coisa temática, né? Deixa eu deixar nele aqui. Que é uma coisa temática. Temos o Piccolo aqui. Tá. Tem o Yuri. Teve uma vez que eu tava em casa e o tempo ele tava chuvoso, né? E tinha uma tempestade elétrica acontecendo. Vocês acreditam que da TV da minha casa o canal ele desintonizou, porque era antena, né? Sinais de antena. Vocês acreditam que eu conseguia ver o vizinho jogando videogame da TV da minha casa? É sério, isso aconteceu. Isso acontecia direto com. Quem viveu essa época viveu, sabe? Isso acontecia. Isso acontecia pra valer, acontecia de verdade, sabe? Dava interferência e tudo. Não era cabo, HDMI na sua TV, não. Era. Você tinha que conectar na antena. E daí, às vezes, o sinal ele ia para outras televisões. Isso aconteceu comigo, então é uma curiosidade aí trazendo pra vocês, tá? Bom, então é isso, galera. Obrigado por tudo. Eu já dei o recado sobre as interações. Curtam, comentem, compartilhem. Enfim, vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E Educa Empate vai ficando por aqui. E falou!